Número 15. Um país transcontinental cheio de mistério. Quando falamos do Egito, estamos falando de uma nação que literalmente conecta continentes, civilizações e eras da história humana de uma forma que nenhum outro país realmente faz. O Egito está localizado no canto nordeste da África, mas também se estende para a Ásia através da Península do Sinai, tornando-se uma encruzilhada transcontinental onde a própria geografia parece uma ponte entre mundos. Essa posição única é uma das razões pelas quais o Egito sempre esteve no centro da história global. Durante milhares de anos, exércitos, comerciantes, exploradores e peregrinos passaram por esta terra. Nunca foi apenas um destino, foi um corredor que moldou a ascensão e a queda de impérios. Antigas rotas comerciais conectando a África, o Oriente Médio e o Mediterrâneo dependiam da localização do Egito, transformando-o em uma das regiões mais estrategicamente importantes do mundo antigo e moderno. Mas o que faz o Egito parecer verdadeiramente misterioso não é apenas onde ele está, mas o que existe dentro dele. O contraste entre vida e paisagem aqui é extremo. De um lado, você tem cidades modernas como Cairo, cheias de trânsito, mercados e vida urbana densa. Do outro lado, a uma curta distância, se estende o silêncio infinito do deserto do Saara, um dos ambientes mais duros e implacáveis da Terra. Esse contraste cria a sensação de que o Egito existe em duas realidades ao mesmo tempo, uma moderna e acelerada, a outra antiga e eterna. O rio Nilo desempenha um papel enorme nesse mistério. Sem ele, o Egito como conhecemos não existiria. Ele corta o deserto como uma linha de vida, trazendo água, agricultura e civilização para uma terra que de outra forma seria seca e sem vida. Os antigos egípcios não apenas viviam perto do Nilo, eles o adoravam, dependiam dele e construíam toda a sua visão de mundo em torno de seus ciclos. Ainda hoje, a maior parte da população do Egito vive ao longo dessa estreita faixa de terra verde cercada pelo deserto dos dois lados. E então existe o legado antigo que se recusa a desaparecer. Monumentos como a Pirâmide de Gizé, os templos de Luxor e as tumbas escondidas profundamente no Vale dos Reis não são apenas atrações turísticas, são enigmas vivos da história humana. Cientistas ainda debatem como essas estruturas gigantescas foram construídas com tamanha precisão, alinhadas com as estrelas e erguidas com pedras de toneladas, tudo sem máquinas modernas. Cada descoberta no Egito parece levantar mais perguntas do que respostas. Até mesmo abaixo da superfície, o Egito continua surpreendendo o mundo. Arqueólogos constantemente descobrem novas tumbas, câmaras escondidas e artefatos enterrados há milhares de anos. Parece que a Terra nunca revela totalmente seus segredos, como se a própria história estivesse camada sob a areia esperando para ser redescoberta. O mistério do Egito também vem da sua profundidade cultural. É um lugar onde a herança faraônica antiga, a arquitetura islâmica e as tradições cristãs coptas coexistem lado a lado. Mesquitas, igrejas e templos antigos compartilham a mesma terra, criando uma tapeçaria cultural que reflete milhares de anos de civilização contínua em vez de uma única era. É por isso que o Egito é frequentemente descrito não apenas como um país, mas como um museu vivo, exceto que o museu ainda está ativo, ainda evoluindo e ainda revelando segredos todos os dias. Número 10. Mulheres do Antigo Egito. Na longa e complexa história do Egito, uma das verdades mais surpreendentes e frequentemente ignoradas é o status das mulheres na sociedade antiga. Diferente de muitas civilizações antigas onde as mulheres eram fortemente limitadas, o Antigo Egito permitia que as mulheres tivessem um nível de independência, respeito e influência que era incomumente avançado para sua época. Na vida cotidiana, as mulheres estavam profundamente envolvidas na estrutura social e econômica da sociedade. Elas não estavam confinadas apenas aos papéis domésticos. Muitas mulheres possuíam terras, administravam propriedades e gerenciavam negócios. Algumas até participavam do comércio e controlavam decisões financeiras dentro de suas famílias. Documentos legais do Antigo Egito mostram que as mulheres podiam assinar contratos, processar em tribunal e herdar propriedades sem precisar de um guardião masculino em muitos casos. O casamento no Antigo Egito geralmente era baseado na cooperação em vez da dominação. As mulheres tinham o direito ao divórcio e, em alguns casos, podiam receber compensação financeira se o casamento terminasse de forma injusta. Esse nível de reconhecimento legal lhes dava um senso de segurança e autonomia que era raro no mundo antigo.
Suas vidas diárias também eram mudadas tanto pela praticidade quanto pela cultura. As roupas eram simples devido ao calor extremo, feitas principalmente de linho leve, mas joias e cosméticos desempenhavam um papel importante na identidade e no status social. A maquiagem dos olhos, especialmente o col, era amplamente usada não apenas pela beleza, mas também como proteção contra a luz solar, poeira e infecções oculares comuns em ambientes desérticos. A religião acrescentava outra dimensão poderosa aos papéis das mulheres. As mulheres serviam como sacerdotisas nos templos, participando de rituais sagrados e cerimônias religiosas. Elas estavam conectadas a algumas das divindades mais poderosas da mitologia egípcia, especialmente deusas como Ísis, que simbolizava maternidade, magia, cura e proteção. Essa importância espiritual dava às mulheres um status simbólico elevado na sociedade. A educação e o conhecimento também estavam acessíveis a algumas mulheres, especialmente em famílias de elite. Elas podiam ler, escrever e realizar tarefas administrativas, especialmente em lares reais ou nobres. Isso lhes permitia influenciar decisões nos bastidores, até mesmo em assuntos políticos. Algumas das figuras mais poderosas da história antiga foram mulheres do Egito. Rainhas e governantes femininas desempenharam papéis importantes na formação das dinastias. Elas não eram apenas figuras simbólicas, mas líderes ativas envolvidas em diplomacia, estratégias de guerra e governança. Sua inteligência e influência política ajudaram a moldar a direção de reinos inteiros. O que torna as mulheres do Antigo Egito especialmente fascinantes é que sua influência era tanto visível quanto oculta. Algumas governavam abertamente, enquanto outras moldavam a história por meio da família, religião ou administração. Sua presença estava profundamente entrelaçada na estrutura da sociedade, tornando-as essenciais para a sobrevivência e o sucesso do Antigo Egito. Mesmo hoje, quando olhamos para as civilizações antigas, o Egito se destaca como um exemplo raro onde as mulheres não eram completamente marginalizadas, mas sim desempenhavam papéis significativos na formação de uma das maiores civilizações da história humana. Número 5. Homens podem se casar com até 4 esposas no Egito. No Egito, a estrutura familiar e as tradições de casamento são profundamente influenciadas por uma mistura de herança cultural e lei islâmica. Um dos aspectos mais amplamente discutidos da vida pessoal no país é a permissão legal para que um homem tenha até 4 esposas sob condições específicas. No entanto, isso não significa que seja uma prática comum em todos os lugares, nem que aconteça livremente sem regras. Na realidade, a poligamia no Egito é regulamentada e vem com responsabilidades rigorosas. Um homem é obrigado a tratar todas as esposas de forma igual em termos de apoio financeiro, moradia e cuidado emocional. Se ele não puder garantir justiça, então a lei e a interpretação religiosa desencorajam ou até impedem que ele tome outra esposa. Isso torna a prática mais complexa do que pode parecer à primeira vista. Na sociedade egípcia moderna, especialmente em áreas urbanas como Cairo e Alexandria, os casamentos monogâmicos são muito mais comuns. As pressões econômicas, a mudança de valores sociais e a educação contribuíram para a diminuição dos lares poligâmicos. Muitos egípcios mais jovens agora preferem um casamento com um único parceiro, devido à estabilidade financeira e às preferências de estilo de vida. No entanto, em algumas comunidades rurais ou tradicionais, a prática ainda existe. Nessas áreas, a poligamia muitas vezes está ligada às expectativas familiares, às estruturas de herança ou aos costumes sociais, em vez de apenas ao desejo pessoal. Mesmo assim, não é algo levado de forma leve, já que manter múltiplos lares exige uma força financeira significativa. O que surpreende muitos estrangeiros é que as mulheres egípcias também possuem direitos legais dentro dos contratos de casamento. Uma mulher pode incluir condições em seu contrato matrimonial, em alguns casos, pode até solicitar o divórcio se o marido tomar outra esposa. Isso adiciona outra camada de equilíbrio ao sistema, tornando-o mais estruturado do que parece inicialmente. Portanto, embora o Egito permita que homens se casem com até 4 esposas, a situação real é muito mais controlada, socialmente debatida e dependente da economia do que simples suposições sugerem. Número 1. Custo de vida no Egito. Quando as pessoas imaginam o Egito, muitas vezes pensam nas antigas pirâmides, nas paisagens desérticas e no rio Nilo. Mas além de sua beleza histórica, a vida diária no Egito é fortemente moldada pelo custo de vida,
que é considerado relativamente acessível em comparação com muitos países ocidentais, mas ainda desafiador para alguns moradores locais devido aos níveis de renda. Em grandes cidades como Cairo, o aluguel geralmente é a maior despesa. Um pequeno apartamento em um bairro razoável pode variar bastante dependendo da localização. Em áreas centrais, os preços são significativamente mais altos, enquanto nos arredores a moradia se torna muito mais acessível. Muitas famílias optam por viver um pouco afastadas do centro da cidade para reduzir custos, mantendo ainda o acesso às oportunidades de trabalho. A alimentação no Egito é uma das partes mais acessíveis da vida diária. Comidas de rua locais, como falafel, coxaria e pães achatados, estão amplamente disponíveis a preços muito baixos. Comer em restaurantes locais costuma ser acessível para a maioria das pessoas, enquanto opções de restaurantes internacionais em áreas de luxo podem ser significativamente mais caras. O transporte é outro fator importante nas despesas do dia a dia. Muitos egípcios dependem do transporte público, incluindo ônibus, micro-ônibus e o metrô do Cairo, que é um dos sistemas de metrô mais baratos da região. Aplicativos de transporte também são comuns em áreas urbanas, mas são mais caros em comparação com as opções públicas. Serviços como eletricidade, água e internet são geralmente administráveis, mas os custos podem aumentar dependendo do consumo e da demanda sazonal, especialmente durante os meses quentes de verão, quando o ar-condicionado se torna necessário. Os salários no Egito variam bastante dependendo da profissão, educação e setor. Enquanto alguns setores como turismo, bancos e tecnologia oferecem salários competitivos, muitos trabalhadores recebem rendas modestas, o que torna o planejamento financeiro uma parte importante da vida cotidiana. De modo geral, o custo de vida no Egito reflete o equilíbrio entre a acessibilidade dos itens essenciais e a pressão financeira da vida urbana. É um país onde a vida local simples pode ser barata, mas a vida moderna nas cidades pode rapidamente se tornar cara dependendo das escolhas e expectativas. E isso é apenas uma camada do Egito, uma terra onde continentes se encontram. Segredos antigos se recusam a permanecer enterrados, e a vida moderna acontece a poucos passos de milhares de anos de história. Mas a verdadeira pergunta é esta: quanto do Egito ainda está escondido sob a areia, esperando para ser descoberto a seguir? Se isso já explodiu sua mente, você não está pronto para o que vem no próximo episódio. Fique ligado, porque a verdade sobre este país fica ainda mais chocante.